O ano de 2019 vem sendo um dos mais difíceis da minha vida até aqui. Eu cheguei ao meu esgotamento emocional depois de fazer vista grossa para tantos problemas que sempre estiveram presentes, mas que eu fui negligente para dar atenção. Antes de me aprofundar mais nos assuntos que quero trazer neste vídeo, acho legal explicar o motivo de estar criando esse canal. Recentemente eu comecei a fazer terapia com um psicólogo. Não faz tanto tempo assim, mas eu já pude perceber os benefícios para a minha saúde mental. Durante uma das sessões, o terapeuta pediu para eu fazer um diário do humor, onde eu iria falar sobre a minha rotina, minhas frustrações, meus anseios e definir como eu estava me sentindo. E eu decidi levar isso a um outro nível, fazendo vídeos e refletindo sobre as coisas que venho aprendendo e pesquisando durante esse processo de luta contra meus demônios internos, o qual chamei de Jornada do Autoconhecimento e Reconstrução. Como eu sou jornalista, também quero encontrar a melhor forma de trazer clareza a assuntos que muitas vezes são abordados das formas mais complexas. Eu só decidi procurar ajuda depois que uma coisa muito séria aconteceu na minha vida. E que pena que uma situação precisou existir para que eu tomasse essa providência. Mas para nossa sorte nunca é tarde demais. Na minha primeira sessão eu tive um diagnóstico de início de depressão e isso me deixou bastante alarmado. É o tipo de situação que pensamos que nunca vai acontecer conosco. Chega para terceiros, nos filmes, nas séries, mas não com a gente. O meu estado era tão frágil que eu decidi me entregar por completo ao tratamento. E esse compromisso que eu firmei comigo mesmo, para sair dessa, me levou a ler e pesquisar mais sobre diversos assuntos relacionados a essa condição. Isso me fez descobrir muita coisa e foi onde eu conheci Carl Jung, um psiquiatra suíço que viveu no século XX, discípulo de Freud. Carl foi o fundador da psicologia analítica e autor da seguinte frase: "O pior que podemos fazer diante de um transtorno mental é justo aquilo que acabamos fazendo, que é ignorar." Eu sempre fui o tipo de pessoa que se achava autossuficiente para lidar com seus próprios problemas, e esse é o grande erro. Nos convencer de que, apesar dos claros sintomas de que as coisas estão caminhando para o sentido errado, está tudo bem, você vai dar um jeito. Eu acredito que muito disso também vem da velha dificuldade que nós, homens, temos de demonstrar nossas fragilidades. Afinal, nos ensinavam que homem não chora, homem não pode fraquejar. É claro que o planeta está mudando, mas essa cultura é muito presente por aí. Quer chorar? Chore. Não precisamos ser fortes em todas as situações. Não temos braços compridos o bastante para abraçar o mundo inteiro. Nos filmes mais recentes da saga Harry Potter, a J.K. Rowling nos apresenta uma criatura que é uma espécie de força mágica das trevas. Um parasita que é desenvolvido por um bruxo quando ele tem sua magia reprimida, física ou psicologicamente. Essa força causa danos tanto para o portador quanto para quem está à sua volta. Esse ser é chamado de Obscurus, mas isso está longe de ser só uma mera ficção criada por uma escritora de fantasia. Jung propôs um conceito chamado a sombra. Nele, todos temos uma sombra, uma versão obscura de nós mesmos, que reúne aspectos escuros da nossa personalidade que costumamos esconder das outras pessoas e de nós também. O fato é que quando a ignoramos, estamos permitindo que ela se nutra e ganhe uma dimensão maior do que deveria. A repressão que aplicamos sobre os nossos traumas, tabus, segredos, faz com que projetamos tudo isso nas outras pessoas. E aí partimos para a condenação, o julgamento próprio e alheio. Tem até aquele famoso exemplo de que quando uma pessoa persegue e se preocupa demais com quem é gay, é porque na verdade ela é uma homossexual reprimida. E aí não tem como não lembrar de uma situação que acontece no filme Beleza Americana, onde um dos personagens, o Coronel Fitz, exemplifica bem a repressão das nossas questões internas. A história o apresenta como a típica figura militar autoritária e rígida, que reprime seu filho rebelde para que ande na linha. Em determinado momento da trama, o coronel tem a certeza que seu filho está tendo um caso com um vizinho, e quando confronta sobre isso, o rapaz assume a relação, mesmo ela não existindo, só para poder ser expulso de casa. É aí que acontece a virada dessa personagem, pois o coronel vai atrás do suposto vizinho gay, e isso aqui acaba acontecendo. Me diz no que você precisa. Opa. Me desculpe. Mas você tá com a ideia errada. Mas vamos encerrar por aqui para não entregar a trama do filme de mão beijada para quem ainda tem interesse em assistir e ter uma experiência completa. Essa é uma situação que mostra o que acontece quando reprimimos nossos demônios.
Isso permite que a sombra cresça a ponto de machucar a nós e a quem está à nossa volta. Voltando para o filme, a relação pai e filho ficou tão desgastada que se tornou mais interessante e libertador para o rapaz se ver livre da tóxica relação familiar. A repressão e a projeção das coisas nos tornam pessoas mais aborrecidas, zangadas, chateadas, impacientes. Assim, o crescimento dessa sombra perante nós mesmos causa transtornos às nossas relações. É quando Jung propõe que entremos num processo de harmonização entre a nossa sombra e o nosso ego. É preciso deixar para trás algumas coisas, através de mortes simbólicas, não reprimindo o nosso obscuro, mas sabendo lidar e trabalhar com ele. É um lado nosso que não dá para fugir, mas que podemos exercer controle sobre. Eu venho diariamente tentando compreender melhor o meu lado mais sombrio, para poder dominá-lo e não permitir que ele fale por mim como no passado. Eu aprendi que a minha negligência em procurar ajuda permitiu que eu ferisse as pessoas que mais amo, e consequentemente me ferindo também. Antes de chegar ao fim, eu quero deixar a indicação de um filme muito massa que aborda essa questão da depressão e de ser consumido pela sombra interior, que se chama O Babadook. E eu não sei se esse vídeo teve alguma relevância para você, mas pode acabar tendo para alguém. Hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza de que conhecimento é tudo, e conhecer a si mesmo é fundamental. Aqui é Heber Pimenta, jornalista e especialista em generalidades. Até a próxima.